E o submarino somos nós. É engraçado, né? Tá todo mundo aí se solidarizando, chocado com a questão da morte das pessoas no submergível. Aquele Kinder Ovo que mergulhou, cheio de bilionário dentro, aquilo não é um submarino, né? Aquilo é um submergível. Tá todo mundo falando também que se fosse o brinquedinho que o Iberê do Manual do Mundo fez, seria muito melhor. E seria, viu? Saiu um vídeo aí do Iberê falando isso. E é legal porque o Iberê tem razão, assim, o aparelho dele seria muito melhor, muito mais cheio de segurança, com critérios muito mais experimentados cientificamente, com um controle muito mais específico de profundidade, de questões de emergência, modos de abrir ou não as suas válvulas, presença de escotilha, enfim. A gente pode falar demais desse submarino e não quero ser muito ruim, não muito pelo menos, com as pessoas que entraram nessa aventura. Mas é preciso a gente pensar um pouco no que representa criticamente, se estamos no cultura crítica, essa questão do submarino. O submarino, ou melhor, o submergível, né? Aquele aparelhinho, aquele Fusca lacrado, aquele Kinder Ovo que afunda, cheio de bilionário dentro. Aquilo lá é um marco da irresponsabilidade da engenharia. E é muito interessante que esse marco do improviso, ele foi feito nas barbas, sob os olhares de toda uma população internacional, se vangloriando, e agora vem toda uma narrativa dizer: ah, mas era um aparelho experimental. Era um aparelho que era um experimento científico. Não há nada de científico. Não houve nenhum critério científico respeitado para a produção daquela geringonça horrorosa e esdrúxula. Não houve sequer um protocolo de ética e bioética assinado para garantir que esse experimento, se fosse um experimento, seria executado com segurança e com responsabilidade às vidas humanas. Experimento científico que é feito sem responsabilidade às vidas humanas e à vida em geral, sem protocolo de bioética e biossegurança, isso não é experimento, o nome disso é nazismo. Simples assim. Não tem nada de ciência, não tem nada de experimento. E se fosse algum idiota perrapado que se entrasse dentro de um barril, aquele barril do pica-pau descendo a catarata, se fosse algum pobre perrapado, ele estaria preso. Mas não, é um bilionário. E quando um bilionário faz uma cagada gigantesca, todo mundo senta para aplaudir. Desculpa, o fato do bilionário ser um imbecil não faz com que a ideia seja interessante e possa ser chamada de ciência. Se por acaso acontecesse de um bilionário aqui ou nos Estados Unidos, né, ele patrocinasse um jogo chamado Roleta Russa, em que uma arma é disposta num círculo em que cada pessoa pudesse atirar na sua própria cabeça. Eventualmente essa arma iria disparar ou não. Né? Durante uma rodada a arma não disparou. Ai, que ótimo. Convida mais pessoas. Fala para ela pagar $1 milhão uma segunda rodada. Ah, não disparou. Chama mais pessoas, uma terceira rodada, até que um dia a arma dispara. Se fosse uma roleta russa, se fosse algo feito com uma arma de fogo, tenho certo que todo mundo iria falar necessariamente: vamos responsabilizar o Estado. Porque foi permitido, afinal é uma arma. Por que aquele... Eu sou completamente a favor, né, da não liberação geral das armas, sou completamente contra essa abertura em relação às armas que nós tivemos no Brasil recentemente. Mas a questão é, por que quando é feito com um certo lustro de ciência, com um certo verniz discursivo, narrativo de ciência, coisa que não houve, nunca houve ciência, por que quando isso acontece, isso é imediatamente autorizado por toda a sociedade e todo mundo pagando pau, falando: ah, mas a pessoa tem o direito de se matar. Bom, a pessoa tem o direito de se matar, realmente suicídio não é crime. Agora, induzir o suicídio é. Induzir o suicídio no Brasil é crime. Nos Estados Unidos eu não sei, eu não conheço o Código Penal lá não. Mas eu imagino que seja.
antiético. Induzir ao suicídio é algo extremamente antiético. E com certeza, em grande parte dos países, a indução ao suicídio é crime. É justo que um Estado permita que um sujeito com verniz de ciência, excitando as pessoas para um consumo de um objeto afundado há décadas atrás, há século atrás, é justo que ele possa pôr a vida das pessoas em risco nas águas de um país que se diz o país da liberdade? Essa é a liberdade? Essa é a liberdade que a direita liberal adora? Essa é a liberdade de morrer e deixar com que as pessoas se matem, porque afinal é o direito delas consumirem o fetiche que elas quiserem. Isso está errado? Não sei. Mas esse é o discurso de liberdade que anda tão na moda. Esse é aquele discurso de liberdade monarquista que dá o direito do caboclo se arrebentar, custe o que custar. E se não tivesse afundado agora, esse Kinder Ovo, esse Fusca naval norte-americano, teria afundado em outro momento e matado outras pessoas, porque ele ia matar. Um equipamento que não tem escotilha e que vai baixar quase 4 km de profundidade numa pressão de 400 vezes mais atmosfera. Isso é algo inimaginável, sem nenhum protocolo de segurança. Você sabe o que é isso? Terraplanismo. E sabe o que a gente conclui dessa história? 1. Terraplanismo mata. 2. A liberdade é a liberdade de que o mal aconteça. Essa liberdade em moda, essa liberdade absoluta, é a liberdade que o mal aconteça e que as pessoas possam morrer em nome desse delírio que é a liberdade restrita. 3. Os Estados Unidos é um país irresponsável e a sua legislação se comporta de maneira canalha e completamente desrespeitosa com a vida das pessoas. 4. Capitalismo é isso. Capitalismo é quando o capital está acima da vida. O que a gente propõe aqui é um mundo diferente, mas que é um mundo mais interessante, que é o mundo socialista, onde a vida está acima do capital. Certo? Mergulhou nessa ideia? Bom, espero que esse delírio do submarino mostre para todo mundo que fake news mata, que ideia boba, canalha, feita por gente burra e endinheirada, mata, sempre matou e continuará matando. Não vou celebrar o submarino afundado não, mas tampouco vou entrar na armadilha de dizer que, coitados, foi uma experiência. Não foi uma experiência. Experiência feita com vidas humanas não se justifica, não é ciência, não tem ética e não vale de nada. Assinem o canal Cultura Crítica. Contribuam com o canal Cultura Crítica. A gente aqui não passa pano para ninguém. Aquele abraço.